Muitos amigos, quando visitam a minha biblioteca, eles chamam atenção sobre determinados livros que eu tenho, biblioteca singela, evidentemente. Ou por o livro ser raro, ou porque poucas pessoas se interessam em ler determinados livros. E esses amigos me perguntam por que eu resolvi ler tais livros, onde eu comprei, né, como eu fiz, como eu descobri que eles existiam, né? Bom, este vídeo eu vou começar por um livro do Roberto Campos, Lanterna na Popa, um livro de memórias, e a razão pela qual eu decidi iniciar pelo livro do Roberto Campos é muito simples. Dizem que o melhor livro que se lê é aquele que, depois que você leu, depois que terminou a leitura, você sente uma profunda tristeza, um vazio, uma saudade do livro. Pois bem, de todos os livros que eu li até hoje, A Lanterna na Popa, volume 1 e 2, 700 e poucas páginas cada um, foi o que mais me causou essas sensações de tristeza, de desânimo, de um vazio e uma saudade enorme do livro. Bom, esses meus amigos, quando resolvem me perguntar sobre esses livros, eles não querem saber a história do livro. Eles querem saber o que me chamou a atenção naquele determinado livro. O Roberto Campos, todos vocês sabem quem foi Roberto Campos. Economista, um dos melhores que o Brasil já teve, diplomata de carreira, político, deputado federal, foi senador, depois deputado federal, foi ministro, né, do planejamento no governo Castelo Branco. E esse livro aqui, o que mais me chamou a atenção, que eu falo para os meus amigos, foi determinadas situações que o Roberto Campos fala nesse livro de memórias, que não só sobre economia, é claro, ele como economista, um dos melhores, evidentemente que ele dá grandes lições de economia aqui. Mas fundamentalmente ele fala sobre política, ele fala sobre a sua percepção do Brasil, do mundo, e sempre com um bom humor fantástico. Todos sabem, Roberto Campos tinha uma verve muito forte, era extremamente jocoso, né? E isso torna o livro agradabilíssimo de ler. Então, nesse livro aqui, nós aprendemos profundamente sobre economia, aprendemos profundamente sobre o Estado brasileiro, sobre as questões geopolíticas no mundo. Roberto Campos foi talvez o último político liberal, profundamente liberal, sob o ponto de vista estritamente econômico falando. Podem concordar ou não com ele, ele sempre defendeu acirradamente, né, não nesse livro, mas em todos os outros livros que eu tenho sobre ele, estas suas teses econômicas e fundamentalmente sobre a questão do liberalismo econômico. Tem até uma passagem no segundo volume, onde ele diz, e eu concordo, que ele é praticamente o último político que defende esse tipo de tese. Diz ele lá rapidamente, ele diz assim: quando digo que os liberais desapareceram da vida política, digo uma verdade fácil de demonstrar e insuscetível de ser contestada. Os deputados, os senadores, os homens da imprensa que se dizem liberais entre nós, pensam ser liberais, mas não o são. Desconhecem apenas o sentido das palavras. Eu vejo protecionistas, cidadãos que admitem a intervenção do Estado para garantir as indústrias, regular a produção, proclamarem-se liberais. Cidadãos que advogam a intervenção do Estado na votação de medidas relativas ao trabalho, à organização sindical, à proteção e assistência aos trabalhadores, proclamarem-se também liberais. Ou seja, dizia ele que não existe mais políticos liberais sob a acepção do termo. E sob o ponto de vista
também que ele defende nessa questão do Brasil, só a questão econômica, e aí vem a questão jocosa, uma coisa muito interessante, você tem isso todo nesses dois volumes, ele diz, é racional levar-se em conta no raciocínio econômico a irracionalidade brasileira, né? Bom, então eu digo assim, ó, você pode concordar ou não com as teses do Roberto Campos, você pode concordar ou não em que se implemente uma política liberal, profundamente liberal, do ponto de vista econômico, no mundo e no Brasil, né? Mas a leitura da Lanterna na Popa é maravilhosa, é agradabilíssima, até para aqueles que não concordam com o Roberto Campos. Mas vale a pena ler e certamente é um livro que, depois de lido, você sente uma profunda tristeza e saudade do livro.